Capítulo 18. Liberdade da justificação. Até aqui vimos que, desde as primeiras experiências da vida, aprendemos a viver de forma reacionária. Nosso comportamento se torna uma reação ao mundo que nos rodeia. Às vezes, essas reações são até verdadeiras, baseadas na realidade, mas geralmente são frutos de nossos julgamentos. Viver de forma reacionária, independentemente da razão, tira-nos do controle, no sentido de não termos mais a responsabilidade. Em outras palavras, nosso comportamento já não é mais baseado em nossas escolhas, mas nas ações dos outros. Quando nossas ações são baseadas nas ações ou decisões de outras pessoas, ou quando são baseadas nas atitudes dos outros, estamos sem controle. Não só estamos sem, como a outra pessoa assume o controle. Esse tipo de vida torna impossível que Jesus seja o Senhor dela. Ele não tem o senhorio onde não governa, e não governará se não for o único a quem responder. Em 1 João 4,8 lemos: Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Isso não significa que a pessoa não está salva. O verso não diz que a pessoa nunca conheceu a Deus, mas que no momento ela não está experimentando Deus. As pessoas respondem às experiências atuais. A única maneira de encontrar libertação dos julgamentos é experimentando a mesma liberdade que vem de Deus. Deus oferece liberdade. A recusa em aceitarmos o amor incondicional de Deus impede-nos que nos libertemos dos julgamentos. O amor de Deus o liberta de ficar no controle. Sabemos que o medo tem que ver com o julgamento. A Bíblia, na linguagem de hoje, fala do medo do julgamento claramente. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. 1 João 4,18. Acreditar e, a partir daí, experimentar esse amor nos coloca numa posição em que não mais reagimos às pessoas, mas continuamente respondemos ao amor e à liberdade de Deus. Em sessões de aconselhamento em todo o mundo, ouvimos diariamente as pessoas dizerem: fiz isso por causa do que ela fez. Somente faço isso quando ela faz aquilo. Qualquer homem faria o mesmo se sua esposa fizesse o que ela fez. As pessoas, na verdade, olham nos olhos, fazem esse tipo de afirmação e pensam que são normais porque é assim que a maioria vive. Bem, adivinhe, não faz diferença se todos no mundo estão fazendo isso. Ainda estaremos fora do controle ao reagirmos aos outros. Uma intrínseca parte da vida reacionária é necessária para a autojustificação. Pelo fato de nossos pais sempre terem nos perguntado por que você fez isso, nós devolvemos um conceito que diz: se eu tenho uma boa razão, minhas ações são justificáveis. Mesmo os nossos sistemas legais têm desempenhado esse papel. Se tivermos uma boa razão, podemos justificar qualquer crime. Tudo em nossa sociedade tem se tornado relativo ao julgamento da sociedade. O mundo todo está fora de controle por causa da insistente alegação das pessoas de que elas têm o direito de julgar. O julgamento desempenha um papel maior em nossa vida reacionária. Por não termos o sentido de Deus em nós, não nos sentimos livres para agir dentro dos princípios divinos. Em vez disso, solicitamos a aceitação de uma sociedade pervertida para que nos tornemos controlados por seus julgamentos. Nosso sentimento de autoestima vem das pessoas que convivem conosco no mesmo ambiente, ao invés de vir de Deus que nos criou. Assim, para manter a aprovação dos outros, sentimos que somos forçados a julgar continuamente as pessoas que nos rodeiam, pois esses julgamentos tornam justificáveis nossas ações. Bem ou mal, ainda assim é julgamento. Ao contrário da opinião popular, nós não temos o direito de julgar, nem para o bem e nem para o mal. Algumas pessoas acham que julgar somente é errado se nos levar a um ponto de vista negativo. Isso não é verdade. Devemos entender que é tão destrutivo e errado julgarmos alguém bom quanto julgarmos alguém mau. Sempre ouvimos as pessoas dizerem: ela tem um bom coração. Não conhecemos o coração de ninguém, somente Deus conhece o coração das pessoas. As pessoas acham que um comentário assim é um elogio, mas de fato é um julgamento. Como esses bons julgamentos provocam situações negativas? Vamos ver um exemplo. Suponhamos que vamos fazer negócio com uma pessoa com quem tomamos decisões com base em nossos julgamentos.
Poderíamos acabar perdendo dinheiro ou caindo em uma situação financeira desesperadora, tudo porque fizemos um bom julgamento. A Bíblia diz: pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Mateus 7,16. Tudo o que realmente podemos saber sobre os outros é o seu retrospecto. Tudo ou mais é julgamento. O mundo cristão está cheio de gente que já perdeu fortunas porque julgou que algumas pessoas eram boas ou confiáveis, independentemente de seu retrospecto. Deveríamos todos aprender a ouvir e seguir a liderança do Espírito Santo. Muito frequentemente, no entanto, isso se torna uma desculpa espiritual para o julgamento. Quantas vezes alguém toma uma decisão baseada em uma expressão como acho que ele tem um bom coração ou eu me sinto bem negociando com ela. Aí perde todas as suas economias ou tem uma experiência emocional ou profissional terrível. Tristemente, no final, a pessoa geralmente fica aborrecida com Deus como se ele o tivesse enganado. Provérbios 19:3 diz, na linguagem de hoje, a falta de juízo é o que faz a pessoa cair na desgraça. No entanto, ela põe a culpa em Deus, o Senhor. Todos aqueles sentimentos de bom e de ruim são subjetivos. Podem ser a voz de Deus e podem não ser, mas se algo for a voz de Deus, passará pela prova da descoberta. Não é falta de fé verificar as referências de trabalho de alguém. Não se trata de um insulto ao indivíduo certificar-se se sua história ou referências são válidas. Não estamos chamando alguém de mentiroso checando os dados concretos, mas estamos apenas sendo sábios e bons mordomos. Devemos nos lembrar de que o Espírito Santo jamais nos levará a violar a sabedoria de Deus. Parece que, quando queremos fazer algo com as pessoas, temos de julgá-las favoravelmente ou, quando não queremos, fazemos um julgamento negativo. A chave da questão é nos perguntar: por que preciso justificar meu comportamento com um julgamento? Mesmo se, depois de termos verificado as referências, nós não nos sentirmos confortáveis para contratar uma pessoa, não precisamos achar defeitos nela para justificar nossa ação. Deveria ser suficiente o simples fato de não nos sentirmos confortáveis. Isso não quer dizer que ela não seja uma boa pessoa, apenas significa que não estamos confortáveis. Você pode ser gentil e ainda assim dizer não. Muitas vezes as pessoas vêm a mim preocupadas porque eu estou tratando alguém de maneira gentil. Elas sentem que têm de me informar sobre o passado daquela pessoa. Às vezes isso é realmente útil, mas, com muito mais frequência, parece que as pessoas pensam: se você soubesse quem é essa pessoa, não a trataria bem. Em outras palavras, elas acham que a bondade deve ser justificada. Em Jesus, nós fomos libertos tanto do nosso pecado quanto do julgamento e do inferno. Somos libertos de milhares de coisas, mas a mais importante das liberdades é a do sistema do mundo. Não temos de funcionar da mesma forma que o mundo funciona. Somos cidadãos do reino de Deus. O princípio motivador que nos liberta é o amor. Somente quando o amor de Deus motiva tudo o que fazemos, experimentamos de fato a libertação do julgamento. Às vezes, colocamos tanta ênfase naquilo no qual somos libertos que nos esquecemos daquilo que agora somos livres para fazer. Mais do que qualquer outra coisa, estamos livres para oferecer o amor incondicional e imerecido. Na verdade, temos agora uma dívida de amor, mas não devemos isso às pessoas, e sim a Deus. Nós retribuímos esse amor a Deus amando as pessoas no mesmo grau de amor que Ele tem nos dado. O amor incondicional é a única dívida que temos por causa da cruz de Cristo. Todas as outras já foram pagas. Podemos atender aos pedidos dos outros ou negá-los e ainda caminhar em amor na direção deles. Olhe as características do amor de Deus que encontramos em 1 Coríntios 13, versículos 4 a 7. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se soberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Não demonstramos essas atitudes porque julgamos que as pessoas mereçam. Essas são atitudes que deveríamos demonstrar porque estamos em Jesus. O modo de tratarmos as pessoas não deveria ter nada a ver com o que achamos delas, mas deve ter tudo a ver com o que somos em Jesus.
Mesmo se recusarmos um emprego, um empréstimo ou fazer um favor, podemos ainda nos relacionar com elas com esses atributos. Não precisamos justificar nossa bondade. Quase sempre achamos que andar em amor nos tornará vulnerável. Tendemos a ver o amor como uma síndrome de capacho. Pensamos que, se caminharmos em amor, os outros nos pisarão. Entretanto, o amor não pode ser manipulado, nem controlado, e ninguém pode se aproveitar dele. Jesus caminhou em amor todas as vezes. Ainda assim, jamais foi controlado ou manipulado, e nunca se sentiu forçado a atender os pedidos de alguém. A consciência de que você está andando em amor, mesmo que não esteja atendendo aos pedidos dos outros, te liberta do controle e do julgamento das pessoas, pois tais julgamentos não são mais o padrão que determina a sua vida. Em vez disso, a palavra de Deus e o exemplo de Jesus são os padrões. Quando você está livre da necessidade de justificar suas ações através dos julgamentos dos outros, você está livre para dizer não da forma mais bondosa e não precisa mais de desculpa.